Olá, doutores, olá, doutoras, olá, acadêmicos de fisioterapia. Sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiro episódio do Fisioverso, podcast do multiverso da fisioterapia. Quem fala aqui para vocês é o João Ruaro, sou fisioterapeuta, sou professor e trabalho também com educação financeira para profissionais da saúde. É uma honra recebê-los nesse nosso primeiro episódio. Nosso podcast vai falar um pouquinho sobre a fisioterapia e todas as suas vertentes, todas as suas possibilidades, né? A gente vai receber convidados sempre muito especiais. Como hoje, vamos abrir literalmente com chave de ouro, vocês já vão entender do que eu tô falando aqui. E vou passar a palavra para a Cibele, dar as boas-vindas para vocês também. Olá, pessoal, que alegria, que honra estar aqui com vocês hoje nessa estreia do Fisioverso, né, que é o podcast do multiverso da fisioterapia, realizando um projeto meu e do João, de algum tempo já, que visa basicamente inspirar você que já está no mundo da fisioterapia ou tem a intenção, né, de entrar nesse universo gigantesco que é a fisioterapia. Eu sou a Cibele Quinalti, sou fisioterapeuta neurofuncional, também sou professora, e a gente vai estrear, acho que, né, quando nós imaginamos essa estreia, a gente nem imaginou que seria tão, né, de ouro como vai ser hoje, e a gente está trazendo aqui, com certeza, um convidado que, né, eu posso dizer que é meu amigo, conheci através do meu marido, é uma pessoa que eu admiro muito e tenho certeza que vai inspirar muito você que está aí nos ouvindo e entender, né, uma das possibilidades, dos grandes caminhos que a fisioterapia pode aí nos trazer. Mas antes de chamar o nosso convidado, roda a vinheta e depois entra aí com a gente, Eduardo Rulli. Seja bem-vindo, Edu. Oi, Cibele, oi, João. Que honra estar aqui no capítulo número 1 dessa história que vai ser brilhante do Fisioverso. É uma grande felicidade estar participando aqui, poder divulgar, dividir com vocês um pouco da minha história, um pouco da minha realidade e desejar boa sorte também para vocês, canal de vocês. Essa iniciativa de um podcast sempre é interessante para a gente poder estar compartilhando e discutindo a nossa fisioterapia. Obrigada, Edu. Edu, antes da gente começar, né, eu queria que você falasse um pouquinho para todo mundo que está aqui nos ouvindo, quem é o Eduardo Rulli? Eduardo Rulli foi atleta, ainda estou querendo ser atleta, insistindo um pouquinho, mas Eduardo Rulli foi um fisioterapeuta, foi um atleta de handball. Cheguei a ser seleção brasileira como atleta mesmo, cheguei a pegar seleção juvenil, júnior, nas categorias de base do handball, mas ali entrei na faculdade aqui em Maringá, fiz faculdade, entrei com 17 anos, saí com 21 na faculdade de fisioterapia, fazendo os dois, linkando a fisioterapia e o handball. Mas na hora que eu entrei no mercado de trabalho, comecei a ingressar na parte da fisioterapia esportiva, eu acabei tirando um pouquinho o corpo da parte do atleta, Eduardo atleta, para ir um pouco mais para a parte da fisioterapia, mesmo sendo minha paixão, ser o handball também. E aí eu acabei casando os dois, em que eu atendia o pessoal do handball e também era um atleta de handball ali, linkando isso ali. Isso fez a minha vida da fisioterapia esportiva, fez minha família. Hoje eu sou casado, tenho uma esposa casada há 10 anos, tenho 2 filhos, Matheus e Giovana, que é nosso propósito de vida, né, Cibele? A gente sabe que parece que nossas direções de carreira, tudo muda pensando neles. Então, o Eduardo é esse hoje. Tem uma clínica hoje aqui em Maringá, com 4 unidades. Trabalhamos hoje em 33 fisioterapeutas, basicamente, e voltado mais à área da fisioterapia esportiva, que é a área que eu sigo mais, junto com a ortopedia e a traumatologia, que estão linkadas ali, mas eu vou definir assim, Eduardo, o que você é profissionalmente? Sou fisioterapeuta esportivo aqui de Maringá. Que show, Edu. Viu, como a Cibele falou no início ali, né,
A gente está começando a história do Fisioverso de uma maneira muito especial contigo aqui. E, assim, por que a gente pensou nesse podcast, sabe? A gente conhece muito fisioterapeuta que, assim, tá voando na profissão, que faz sucesso e que, assim, a gente julgou que, assim, as pessoas, os colegas de profissão, os alunos, eles querem saber um pouquinho mais sobre a história dessas pessoas, porque, assim, ninguém faz sucesso do nada, né, cara? Assim, a gente, constrói toda uma trajetória, a gente tem uma história por trás, você já começou falando aí do esporte, da sua família, ou seja, são as bases que vão te levando para onde você está hoje, né? E, assim, a tua relevância no campo da fisioterapia esportiva, ela passa por uma série de fatores, né? Vamos começar falando, primeiro, como a gente está falando com o Brasil todo aqui, você hoje mora no interior do Paraná, né? Você falou em Maringá, você formou nessa mesma cidade, né? Como que foi a tua graduação? Em que momento que você, assim, talvez você já tenha entrado com o viés da fisioterapia esportiva por ser atleta, né? Talvez você precisou de atendimento antes, você conheceu fisioterapeutas. Como que foi esse link aí da graduação com o esporte? João, eu comecei a minha carreira dentro do esporte muito por essas bases que você comentou. Então, assim, minha mãe era atleta de atletismo, meu pai viveu futebol, amador, jogava bola, então eu entrei nisso ali. Quando eu cheguei ali naquela etapa, com 15, 16 anos, que é aquela grande dificuldade, em qual área seguir, a minha disputa é entre direito e fisioterapia. Para que lado que eu vou? Tudo a ver, né? E aí falou, vamos para onde? Para direito ou fisioterapia? Por quê? Meu pai era funcionário público, e minha vida, meu irmão jogava bola, todo mundo atleta, e eu tinha tido lesões como atleta, tinha tido entorse de tornozelo, véspera de jogos de juventude, tinha passado por um processo de recuperação da fisioterapia, e aí eu fiquei nessa dúvida entre direito e fisioterapia. Aí nisso, através de políticas públicas aqui, eu consegui uma bolsa de estudo numa faculdade, e aí eu podia optar entre direito e fisioterapia. E na época, no momento, a família falou, Eduardo, acho que você vai se dar melhor na fisioterapia ali. Uma época, eu entrei na faculdade em 2005. Nessa época, a fisioterapia estava num ascendente muito grande, estava num ápice muito legal. Então, a minha faculdade foi um momento que eu cheguei a ter uma duvidazinha no primeiro semestre. Será que é fisioterapia mesmo? Mas depois eu abracei. No terceiro ano de faculdade ali, João, eu comecei a pensar até em ir para cardiopneumo. Eu me apaixonei muito pela cardiopneumo. Falei, cara, eu achei que eu ia para o esporte e tal, mas sabe quando é a matéria que você se dá bem, que você gosta? Mas que legal isso. Aí fui para cardiopneumo. Eu sou da neuro, né? E eu tive a mesma coisa. Eu deslizei para cardiopneumo. Mas foi assim por muito pouco. Eu fiz meu TCC na pneumo. Na pneumo? Então. E aí, na hora ali, tal. Aí, no último ano da faculdade, eu tinha um professor, que eu vou até falar, o professor Jean Novotti, que é um grande amigo, grande influência minha na fisioterapia. Foi o professor de estágio. Irmão do Alexandre. Por Alexandre Novotti. Alexandre Jean Novotti. E aí o Jean foi meu professor, me mostrou várias coisas da fisioterapia esportiva, e casou que quando eu me formei, assim como muitos fisioterapeutas, casou que eu me formei, eu não tinha para onde ir. Eu não tinha emprego, eu não tinha direção que tomar. Eu me formei, e agora? Como eu estudava e jogava handball, eu não tinha feito um estágio fora, eu não tinha procurado me preparar tanto na faculdade, que, na minha opinião, foi um erro da minha parte. Mas eu me formei e falei, e aí? E aí, o que eu fui? Para o caminho do funcionário público. Eu fui fazer cursinho para ir para a Polícia Rodoviária Federal. Eu entrei no cursinho. Uau, essa parte eu não sabia. Um mês de formado, meu pai falou, filho, então você não quer estudar para concurso público e tal? Que minha família, todo mundo, minha família é concursado público. Meu irmão, minha mãe, meu pai... o meu irmão mais novo hoje, que não está trabalhando com isso, minha irmã está num funcionário público, mas de outra forma. E aí é o que tem para mim, eu vou ter que ir atrás disso. Só que daí me apareceu uma oportunidade de entrar numa clínica de terapia esportiva, o pessoal me conhecia, falou, o Eduardo é do esporte, puxa ele. E aí que eu entrei junto com o Kleber
Marbão ali, que abriu muitas portas para mim, fiquei lá durante 2 anos e meio, e aí que eu decidi falar, vou montar o meu serviço, que foi Esporte Físio, que hoje temos 13 anos de clínica aqui em Maringá. Então, acho que é isso aí que o João falou. A gente, muitas vezes, hoje em dia, quer um negócio meio imediatista, falou, quero agora que saia as coisas. Não, eu saí, opa, vamos abrir portas, vamos tentar abrir espaços, criar espaços. E aí, a hora que eu entrei na fisioterapia, eu abracei e a base foi curso, formações, especializações, ter network com colegas, para poder ver experiências e trazer para nossa área. E, Edu, você falou agora ali de network, né? Eu sei, né, por conta do Beto, do meu marido, o que a SONAF tem de influência nesse teu percurso aí de vida. Eu sou até eu fiz um vídeo recentemente para a SONAF. Eu acho que eu fui para as eleições, eu fui para as Olimpíadas, para as eleições não vou não. Olha, eu percebi um desejo oculto aí, mas depois a gente entra nessa parte do Eduardo candidato aí, vamos continuar. Você sabe que tem muitos filhos que gostam, né? Gostam de mexer nessas áreas aí, mas não é meu perfil disso, não. Já tive a minha participação. A Cibele já me puxou para mais participação de eleições de prefeito, não deu muito certo por enquanto, mas tá bom. Mas assim, eu tenho muito dessa minha ida para as Olimpíadas, eu sou muito grato por todo mundo que me ajudou, assim. Mas eu tenho alguns insights, Eduardo, que momento que te abriu portas para você poder disputar umas Olimpíadas. Então, ter network, ter momentos com a SONAF, me fez entender como profissionais da área de terapia esportiva trabalham. E aí, assim, por mais que a gente está trabalhando em sociedade, está em atualizações com sociedade, me fez ter ideias com avaliações funcionais, me fez ter ideias com atendimento de atleta, com relatório, comunicação. A grande dificuldade de uma comissão técnica é a comunicação, que deve ser uma dificuldade e deve ser, ao mesmo tempo, uma tranquilidade. Tem que ser eu falo de tranquilidade em termos assim de... Você tem que dar a sua comunicação de forma com que o cara entende que é de outra área. Então, o que me fez aprender muito foi ambientes da SONAF, assim, que me ajudou muito. Então, eu tenho comigo, assim, que devo para várias pessoas, mas se eu colocasse as 3 pessoas que você mais deve a sua ida para as Olimpíadas, a SONAF em si, não uma pessoa, mas a instituição SONAF é uma delas. Perfeito. Vamos aproveitar que você tocou nesse ponto aí das Olimpíadas, né, cara, que eu acho que, assim, você é um orgulho para nossa profissão, sem dúvida, e não só pelo resultado que vocês levaram ouro, assim, por estar lá, mas eu acho que o ouro, cara, é a coroação de todo um trabalho, né, do atleta, do fisioterapeuta, da comissão técnica como um todo, do comitê olímpico. Então, assim, conta para nós, cara, como foi essa tua experiência aí? Eu acho, Edu, até respondendo a pergunta do João, eu acho que muita gente, talvez, que esteja nos ouvindo, se perdeu aqui no meio da conversa, né? Não saiba. Para nós, essa parte do, né, como é que você chegou no Comitê Olímpico, então, né, conta a parte do vôlei de praia, começa lá do comecinho para nós. Vamos lá. Quando eu me formei, aí com 1 ano de formado já ali, quando eu comecei a trabalhar na área de terapia esportiva, eu fui convidado para uma seleção paranaense de handball. Certo. E aí foi a minha primeira experiência com uma seleção de base, um campeonato curto, que aí eu já comecei a acumular experiências. Aqui em Maringá, eu já atendia handball, depois de um tempo comecei a atender o vôlei, aí depois de um sócio meu que estava atendendo o vôlei de praia, falou, Eduardo, eu não vou conseguir continuar atendendo, você quer continuar atendendo? E eu não tinha nenhuma ligação com o vôlei de praia. Eu tinha uma cunhada, ex-cunhada minha, que jogava vôlei de praia, mas eu não tinha ligação nenhuma. Aí esse sócio meu, daqui da clínica, que chegou para mim, Edu, eu não vou continuar atendendo, você quer puxar para você? Aí eu falei, não, vou ajudar aqui da clínica. A gente não recebia nada do vôlei de praia aqui na clínica, até errado falar isso, né, mas pelo Crefito, né, mas a gente dava um suporte. A gente dava um suporte para eles, para a equipe de vôlei de praia aqui, com a parte da fisioterapia, para poder ajudar eles. Era um projeto que começou a se
se estabilizar, a gente começou a ter um repasse, eles começaram a ó, então já que você está oferecendo fisioterapia, a gente vai repassar para vocês. E esse técnico foi convocado para a seleção de base de vôlei de praia. Aí tinha uns camps em Saquarema, aí eu comecei a frequentar o ambiente de vôlei de praia. Até antes disso, eu já tinha sido convocado para a seleção adulta de handball. Só que daí, depois de um tempo, foi algumas convocações, aí a primeira vez que eu falei não no handball, não me chamaram mais. Tudo bem, porque eu tinha voltado numa seleção, daí eu falei, não, esse aí eu não quero ir. Aí no que eu não quero ir, botaram alguém no meu lugar e seguiu. Aí eu entrando no vôlei de praia, através do Robson Xavier, que foi um cara que também abriu muitas portas aí para mim, ele me levou... Só para a gente ter uma ideia, isso foi mais ou menos que ano? Só para a gente ter uma ideia, isso foi mais ou menos que ano? 2000, eu me formei em 2008, eu entrei na seleção brasileira de handball em 2011, eu saí em 2016, aí eu entrei na seleção de vôlei de praia em 2018, que foi a primeira convocação. Aí de 2018, ali eu fui as primeiras convocações, e 2019 teve uma competição na Tailândia, que foi o Mundial Sub-21, em que o Brasil foi campeão no masculino e feminino, e eu era fisioterapeuta das duas equipes, da base ali. Do masculino e do feminino na época. Feminino e masculino. E assim, era difícil os dois ganharem. E foi um trabalho assim, bem legal, assim, em que o coordenador, que era uma pessoa muito influente dentro da CBV, me deu um relatório meu falando muito bem, o Eduardo foi bem, ajudou bastante, foi proativo, Eduardo teve comunicação com as comissões, e o resultado veio. Talvez se daquele ouro não tivesse vindo lá na Tailândia, não sei se eu poderia ter continuado, se poderia... O esporte é muito resultado, a gente sabe disso. O futebol é o mais claro disso. Você pode fazer um ótimo trabalho. Às vezes, se a equipe não está produzindo, peraí, ou se os atletas estão simplesmente machucando demais, vamos trocar os físicos que estão machucando. Então, o esporte tem um pouco disso. Aí, seguindo ali, João, aí logo em seguida que a gente foi campeão, aí teve um outro ciclo, tá? Que foi logo depois da pandemia. Aí teve mais outra viagem e, consequentemente, foi de novo para a Tailândia. E já foi um resultado, foi uma fase em que eu cheguei para poder avaliar. Aí os atletas já fiz uma avaliação mais minuciosa, já comecei a elaborar um pouco mais um programa de tratamento. Aí a gente foi para a Tailândia, só que daí não era uma competição, era duas competições, ou seja, nós tínhamos 4 chances de medalha. Só que dessas 4 chances de medalha, a gente ganhou uma de bronze. Na primeira vez, em 2018, em 2019, nós tivemos 2 chances de medalha e ganhamos 2 medalhas de ouro. Agora nós temos 4 chances de medalha e ganhamos uma de bronze. Então foi frustrante ali. Aí, beleza. E logo antes, um pouco antes disso, tinha sido as Olimpíadas de Tóquio. E as Olimpíadas de Tóquio, não sei se vocês recordem, o vôlei de praia não teve medalha. Não. E aí a CBV falou, peraí, vamos remanejar algumas coisas ali. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram uma reavaliação da base, uma reavaliação do adulto, e daí, na primeira convocação da base, eu fiz uma avaliação funcional que eu entreguei os relatórios bem montadinhos, bem dedicados, vamos dizer assim. Sabe aquele momento que você quer impressionar através de um papel? Falou, eu vou deixar aqui em cima disso. E aí eles viram e falaram, pera, isso aqui não vou deixar na base, não, vamos tentar trazer isso para o adulto. E aí que ocorreu a proposta para mim em assumir a seleção adulta de vôlei de praia. E aí eles montaram uma comissão permanente, que era o Leandro, que é o Pedro, que é o diretor, o Leandro, que é o coordenador de esportes ali. Aí eles me chamaram, eu e o Eduardo, para fazer parte disso. E o que eu mais fiquei feliz quando eu fui convocado a primeira vez, que aí já foi em 2022, desculpa. 2022. Que foi quando eu pude chamar um físico aqui de Maringá. E aí eu pude chamar um físico de Maringá. Aí eu fiz parte da comissão permanente da seleção. E aí a gente rodou mais de 25 países, rodamos o circuito mundial todo na corrida olímpica. Dessa corrida olímpica... Ali eles... A Confederação de Vôlei, então, falou assim, a gente tem uma tradição de medalhas, né? Sei lá, desde Jaqueline Sandra lá, aquela coisa toda. Aí eles viram que em Tóquio o resultado não foi legal e falaram assim, vamos reavaliar e vamos começar um novo ciclo olímpico. Foi mais ou menos isso então. Foi mais ou menos essa história. Vamos tentar fazer uma comissão permanente da seleção. Perfeito. 2 que vão viajar sempre com as equipes, que não tinha antes. Antes as equipes levavam muito físio, ou a CBV levava uns físios às vezes em quando. E aí, vamos levar os físios para as equipes, para
para as equipes nas competições principais e Uhum. vamos preparar já para o ciclo olímpico. E a equipe é composta por quem? Tem físio e que outros profissionais? Particularmente, assim, os que viajam mesmo são 2 físio, um coordenador e um supervisor. Ah, tá. Esse coordenador e o supervisor são o quê, Edu? Eles ficam mais na parte, por exemplo, o coordenador, ele fica mais tentando de ajudar os técnicos, que é o Leandro, que foi campeão com o Alisson e Bruno, ele é um cara que ajudava muito os técnicos ali, na parte de tomar decisões, ajudava os atletas, agregava, por exemplo, ele tinha uma ligação muito boa com o fisiologista, então o fisiologista não ia para todas as competições, mas ele conseguia adaptar os treinos, adaptar a rotina dos atletas, então o fisiologista, particularmente, minha opinião, teve uma importância muito grande nesse ouro mesmo, porque foi um cara que acompanhou todas as equipes, conseguiu implementar um trabalho legal de rotina para os atletas, de nutrição, toda essa parte ali. E aí, o diretor, ele meio que ajudava mais na parte de logística de viagem, logística de hotel, essas coisas assim que precisava. Então eram vocês 4? Nós 4 que viajávamos para as etapas ali. E aí foi chegando perto das Olimpíadas, a pressão aumenta, né? É uma coisa surreal. Assim, quando falava assim, não, do Olimpíadas Aí eu falava que meu sonho, eu tinha compartilhado meu sonho com o diretor, com o coordenador, eu falava, o meu sonho como fisioterapeuta hoje é participar das Olimpíadas. O que puder fazer para poder estar nas Olimpíadas, eu vou tentar fazer. E tentamos. Eu e o Sequinel, que era meu sócio aqui, que viajou comigo, a gente tentou fazer o melhor trabalho para que os atletas chegassem bem e que a gente pudesse também carimbar uma vaga nas Olimpíadas. Só que o Sequinel, infelizmente, não conseguiu ir para as Olimpíadas. O Sequinel não foi pela CBV para as Olimpíadas e acabou só indo um fisioterapeuta, até porque a demanda de atletas era um pouco menor, tá? A Duda e a Ana Patrícia, elas levaram um fisioterapeuta do Praia, um fisioterapeuta que acompanhavam elas, como elas tinham um ambiente lá, e eu às vezes tinha que atender mais de um atleta ali por dia, elas levaram, o Praia Clube levou um fisioterapeuta para acompanhar elas, só que daí ele acompanhava mais a Ana Patrícia e eu acompanhava mais a Duda lá. Então eu acabava atendendo mais a Duda e a Ana Patrícia, só que a gente acabava dividindo. E a competição começou comigo atendendo as 4 duplas de atleta ali. Então assim, Du, você tá feliz com o ouro? Tô. Eu estaria muito feliz se tivesse mais medalhas. Tanto a outra dupla feminina como os outros masculinos. Mas eu fiquei muito, muito feliz que as meninas ganharam. Pô, participar de todo o ciclo, ver a vitória delas foi surreal, assim. Acho que dentro disso, assim, uma coisa que a gente passou muito, assim, foi a parte da gente tentar entender todos os processos com os atletas. Então, fisioterapia, por exemplo, horário, rotina, desenhar os processos e os elementos para que a gente chegasse nas Olimpíadas e fosse uma coisa normal. E a gente sabe que a Olimpíada é normal. Não é o mesmo ambiente. Mas, principalmente o time da Duda e Ana, acho que eu posso compartilhar isso, elas conseguiram trazer um ambiente normal para elas lá durante toda a etapa da França. Elas fizeram um treinamento antes. Quando chegaram em Paris, ali a gente começou a atender. Não mudou muito os seus hábitos ali. Então, isso ajudou muito no resultado delas, na minha opinião. Edu, eu me lembro uma vez, numa conversa, eu não lembro se foi aqui na universidade quando você veio, ou se a gente conversando em algum momento ali, nós mesmos, né, em momentos descontraídos, que você me falou uma coisa que me marcou muito, assim, de desafios, né, que você enfrentou quando você entrou para uma equipe, né, de alto nível, né, de quebra de paradigmas, né, como os atletas, eles veem. A gente hoje fala muito na fisioterapia como um todo, de prática baseada em evidência e não sei o quê, né, que é uma super discussão, mas no mundo dos atletas, e assim, na verdade, é porque dos atletas aparece mais, né, mas eu na neuro, nossa, vende tudo ali para nós, né, eles acreditam em umas coisas, eles fazem umas coisas que, né, na cabeça deles aquilo funciona, aquilo super ajuda, e nos atletas a gente vê muito isso é escancarado, né, culturas que eles têm, né, umas superstições, sei lá o que eles fazem, e como que é lidar com isso, né, você, né, com toda a tua formação, com toda a tua experiência, você falou muito da questão da comunicação, eu acho que se encaixa muito. Conta um pouquinho para nós como lidar
né, nesse mundo que nem sempre é tudo que você acha que deveria. Então, vamos lá, Si. Tá me ouvindo? Sim. Oi, deu uma falhadinha, tá tudo aí? Tô vendo? Vamos lá. Então, como é que era o meu processo ali? Como é que era o nosso trabalho? A gente não vive com os atletas. Os atletas são de João Pessoa, os atletas são de Vitória, os atletas são de Uberlândia. Então, a gente ia para a fase, eu pegava e ligava para o fisioterapeuta deles, aquele fisioterapeuta que ficava lá na cidade, acompanhando na rotina deles. E a gente via de tudo. Tinha fisioterapeutas que trabalhavam com prática baseada em evidência. Tinha fisioterapeutas que já seguia outra linha. Então, assim, a gente tinha uma linha diferente da minha. Por exemplo, eu sou um cara que tem uma formação em osteopatia, mas eu não me considero osteopata, eu me considero fisioterapeuta. E aí a gente ia conversar com o cara, falar, o quadril rodado, tem que estar reposicionando toda hora, tal. Eu já penso mais em movimento, penso mais em exercício, ativação, mas eu respeitava, conversava com aquele profissional ali, falou, quais informações que você pode trazer para a gente para essa etapa? Vamos para a Alemanha, por exemplo, vou ligar lá para o fisioterapeuta do atleta, falar, me traz informações. Eu gosto de usar, por exemplo, dá um exemplo aí da nossa ventosa, né, Sibeli, que hoje tá meio que confrontando a prática baseada em evidência, né? Eu gosto de fazer ventosa na cervical. Pô, se o atleta gosta, eu vou chegar talvez a primeira vez para conhecer, para conquistar o atleta, eu posso até fazer uma ventosa. Mas a partir do momento que eu consigo ter uma comunicação boa, eu consigo entrar com o trabalho de educação desse atleta, eu vou falar, eu posso usar uma ventosa, mas para esse trigger point, para essa tensão, eu prefiro normalmente usar uma agulha, um dry needling, eu prefiro usar às vezes uma terapia manual, uma digitopressão. E aí, talvez eu vou conquistando o atleta através de resultados e de confiança. Até mesmo essa história, Sibeli, não sei se foi essa que eu te contei, mas quando eu cheguei na seleção, alguns atletas não vieram tratar com a gente. Quando a gente chegou, alguns atletas não vieram tratar com a gente. Por quê? Porque eles tinham medo da gente levar informações para outros atletas. Por exemplo, se eu atendesse uma dupla do time do Grêmio, eu tinha que atender o time do Inter. Vou dar um exemplo aqui, Grenal aqui. Eu atendi os mesmos atletas. Só que eu não podia contar o time do Grêmio as lesões que o cara do Inter tinha. Aí o cara do Inter não queria tratar comigo. Porque ele falou, não, o fisioterapeuta vai ser leve trás, tal. Então nós tinha que ter essa política. Além de tudo, convencer, isso vai funcionar, isso vai ajudar, isso aqui não está muito no parâmetro. Então, assim, isso é um erro muito comum dos fisioterapeutas mais novos. Eles querem empurrar. É igual nossos pais. Minha mãe falou que funciona o remédio lá do carneiro, do canela do velho, não sei o quê. Falou, mãe, tudo bem. Se você quiser tomar, toma. Hoje em dia, eu prefiro que você faça o exercício de bicicleta. Eu prefiro que você pegue aquele pezinho e levante, mãe. Porque a partir do momento que você tomar, você melhora, mas depois você vai piorar de novo. Então, assim... às vezes a gente, de cara, fala, não toma, isso não funciona, é pior, daí às vezes tem até um efeito negativo, então tem que ir com calma. Mas, Edu, eu lembro que você me falou de uma questão do treino funcional, era com uma das meninas, uma atleta mulher, se não me engano, que era alguma coisa de alongamento, não me lembro. Eu não lembro certinho qual que é a história, mas eu tive algumas questões assim disso aí mesmo, tipo assim, de o físio estar no clube e ficar muito na parte, o atleta querer muito terapia manual. O atleta só quer deitar, fisioterapia esportiva é o quê? Vou deitar na maca e a pessoa vai fazer. Eu falei, peraí, então isso aqui vai te melhorar, mas isso aqui não vai tratar, não vai estabilizar, não vai te dar uma resposta protetiva. Então, trazer o atleta para outro lado, não, peraí, por exemplo, eu trabalho assim, fazer a terapia manual, às vezes, é importante, principalmente dependendo do quadro, mas eu vejo grande parte do sucesso em tratamento quando a gente consegue entrar com um trabalho funcional, otimizado, progressivo, mesmo atleta de alto rendimento. Mesmo aquele cara, mas eu tenho força na perna, eu falo, beleza, mas você está conseguindo ter o controle daquele quadríceps, você está tendo aquela fase que você está precisando de uma redução articular ali, alguma coisa assim. Então, é bem difícil, mas eu vivencio muito isso aí, vivenciei isso em algumas etapas, aprendi
aprendi que não adianta eu querer... Eu já tomei feedbacks do meu coordenador mesmo, falou, cuida como fala com os físicos, porque o físico reclamou, falou que o fisioterapeuta da seleção falou que estava errada a conduta. Eu falei, não, eu quis dizer para o atleta que aquela conduta, naquele momento, precisava ser compartilhada com essa. Então... Mas são esses bastidores que são interessantes para que as pessoas saibam como funciona, né? Porque, assim, essa é a vida real, né? A vida real é isso mesmo, a gente tem que ter contato com os outros profissionais ali, você tem que saber encaminhar, você tem que... Até mesmo porque esses atletas, eles não são atendidos sempre pelo mesmo profissional, né? Eles vão mudando, assim, até por essa questão aí, ele começa com o físio lá da seleção de base, daí ele passa por físio da seleção profissional, aí tem o físio da cidade dele, então, assim, ele passa por muitas mãos, né? E nem sempre todos vão ter a mesma conduta, vão ter a mesma forma de pensar, por mais que sejam todos... de nível superior, profissionais, né? Fica esse... E eu vejo isso, João, eu sempre ouvi falar isso, que os médicos se protegem muito. E o fisioterapeuta adora atacar o colega. Então, principalmente os mais novos, que ainda estão achando que... os mais novos muitas vezes acham que é uma briga comercial. Não, o cara tá errado. Eu ouço isso, eu vi isso até essas semanas. Aqui dentro da minha clínica eu vi uma coisa, o cara errou lá na... Não, o cara não errou. O cara teve uma opção diferente. Isso. Você tem que tentar trazer para sua opção. Obrigado, foi legal, mas eu vou tentar seguir disso aí, tá? E isso é bom à sociedade. Isso eu falo que a SONAF ajuda muito. Porque de momento que você frequenta os mesmos grupos de conhecimento, você busca a sua capacitação e a sua atualização nos mesmos ambientes que os profissionais ali, e na seleção, quando eu pegava para conversar com um sócio SONAF, o papo era muito parecido. Poderia discordar uma coisa ou outra, mas quando eu ligava para um fisioterapeuta, eu sabia que ele era sócio SONAF, ele vai falar a mesma língua que a minha. Ele vai falar a hora que ele vai eletro. Por mais que a conduta não seja exatamente igual, o objetivo é o mesmo, as linhas elas seguem mais ou menos o mesmo caminho, né? Isso é um espírito, na verdade, corporativo, né? Assim, não é a questão de defender alguma coisa que o colega fez de errado, não é isso que eu tô falando. Agora, assim, ter os mesmos objetivos, só que cada um tem a sua formação, tem o seu jeito de tratar, até o jeito de conversar com o atleta, né? Já muda ali, cada um tem a sua interpretação, né? Mas, só para a gente não perder o contexto, eu queria que você voltasse, que você comentou que vocês passaram, acho que foi por 25 países, é isso? Então, conta como foi essa preparação ali, passando por todo esse globo terrestre, né? Até chegar a Paris. João, eu não te conheço pessoalmente, mas para você ter ideia, eu tenho 1,94 m. 1,94 m, eles não mandavam a gente primeira classe. Então, assim, tem a parte de voo, assim, que eu falo assim, minha esposa quer tirar férias, vamos de carro. Mas, assim, é uma grande honra, tá levando a fisioterapia do Brasil para outros países. É muito legal a gente conhecer outros lugares, é muito legal a gente conhecer outras fisioterapias. Então, assim, você teve contato. A gente tem um grupo de WhatsApp com 6 fisioterapeutas de países diferentes. E a gente troca figurinhas, troca informações, toma cerveja, acabou o trabalho, acabou o serviço, vamos se encontrar ali, todo mundo, 10 horas, vamos ali no saguão do hotel, trocar umas informações, experiências ali, o atleta passou mal ali por causa dessa comida, outro atleta não sei o quê. Então, a gente cria uma afinidade muito legal. Mas eu acho que a maior felicidade de viajar tanto é conhecer lugares diferentes, conhecer culturas diferentes. Cada país tem sua história, tem suas dificuldades. Então, assim, você fala qual que é o melhor país que você foi, por exemplo? Suíça. Suíça, para mim, o que os caras conseguem fazer lá é fora de sério. Os caras conseguem levar um padrão de vida lá que, para mim, como consegue ser tanto? Mas eles têm depressão, eles são muito solitários, cada um na sua casa. Então, assim, eu, particularmente, eu bato de pé junto. Eu não troco o Brasil por nada. Tem que ser por muito dinheiro, né? Vamos trabalhar assim, oportunidade boa. Mas, aquele contrato do Neymar, assim, dá para aceitar, né? Vamos pensar lá, tal. Nada que 1 milhãozinho por mês, tá tudo certo. Mas eu, particularmente, vamos lá, você vai receber
o dobro que você recebe em Maringá para você morar ali na Alemanha, que é um país que eu gosto muito. Eu não trocaria minha vida aqui. Eu não trocaria minha vida aqui. Eu falo assim, agora eu fiquei 25 dias seguidos numa casa na França, assim. Eu falo, cara, tá vivendo o ambiente olímpico foi muito legal, mas está vivendo uma vida francesa? Não. Tem lixo na rua igual ao Brasil, tem rato para tudo que é lado. Então, assim... momento, né, particular, eu diria, né? Muita gente que tem ido tem falado que tá bem... que essas cidades muito grandes, muito famosas, né? Paris, Nova York, Roma, assim, a gente romantiza muito esses lugares, né? Porque, assim, claro, cara, assim, eu tenho certeza que, eu não sei se você tinha ido a Paris já antes, mas acredito que sim, mas independente se foi ou não, quando você vê a Torre Eiffel a primeira vez, ou você vê o Coliseu, cara, meio que a mesma sensação que você tem quando você vê as Cataratas do Iguaçu, que são aqui no Brasil, o Cristo Redentor. Cara, assim, é um momento especial que você vivencia, né? E que a gente vê na TV, a gente vê os amigos falando, então, assim, a gente quer estar nesses ambientes aí também. Mas, assim, como você falou, são países que também têm problemas. Parece que a gente só consegue enxergar os nossos problemas e as qualidades dos outros, né? A famosa síndrome de vira-lata, né? Que parece que o brasileiro gosta de cultivar isso. Mas, a gente tem que valorizar o nosso país, a nossa profissão, né? Que tem dado exemplo para o mundo inteiro, né? Como você falou ali. Não, e assim, eu acho que o ponto, né? E aí eu posso falar um pouquinho, porque morei muitos anos fora, né? Eu morei quase 7 anos no Canadá, né? E assim, são fases, né? Eu acho que tem aquele momento que é tudo diferente, então você aproveita, porque é tudo novidade, né? Mas chega uma hora que, assim, você não está em casa, né? Por mais que você viva lá, que era, né, o meu caso, né? Eu estava morando lá, mas não é a sua casa, né? Você é o estrangeiro, você é a pessoa de fora. Então, mas eu sou suspeita, Edu, assim, eu não tenho essa resistência. Hoje, talvez eu moraria fora de novo. Eu fui muito nova, fui muitíssimo nova, né? Eu fui morar no Canadá, eu tinha 22 anos. Então, assim, era outra época da vida, né? Mas assim, realmente, no final, ali no meu último ano, eu me lembro, assim, de eu falar pro Beto, eu não consigo ouvir esses canadenses respirando, que eu já me irritava. Aquela coisa, tudo irritava, nada era bom. A neve lá no começo, que eu achava ótimo, aquilo eu já queria... Quem que aguenta viver nessa sujeira? Então, assim, né, a gente muda um pouquinho a visão, mas enfim. Deixa eu puxar uma do João ali, deixa eu só colocar uma com o João. João, mas aí você falou uma coisa, você falou, a primeira vez que você vê a torre. Eu já tinha ido para a França umas 5 vezes antes já, porque eu tinha ido para Etapa e minha lua de mel também foi lá. Mas, João, eu vou te falar que o momento marcante nessas Olimpíadas foi que 3 dias antes, 2 dias que eu cheguei. Eu cheguei, não no primeiro, no segundo dia praticamente, eu fui lá conhecer a arena. Então, assim, todo mundo sabia que a arena do vôlei de praia era debaixo da Torre Eiffel, e eu tinha visto, eu tinha olhado aquela foto lá, tinha botado em palestra, a foto da arena do vôlei de praia embaixo da Torre Eiffel. Uhum. Mas eu vou ser sincero, cara, o olho lacrimejou, o peito estufou. O dia que eu cheguei a primeira vez, foi eu e o meu coordenador lá, a gente foi lá conhecer a arena. Então a gente foi, conversou com segurança, a gente vai do vôlei de praia, vai conhecer. Só que a hora que eu subi a escada do vôlei de areia ali e fui vendo a pontinha da torre aparecendo, e a hora que eu cheguei lá em cima, eu vi a torre, debaixo da torre ali, a arena, e eu trabalhando nas Olimpíadas com o vôlei de praia ali, cara, ali eu sentei, falei, olha, ali tem uma sensação de realização muito boa, porque eu trabalhei 3 anos seguidos para isso. Essa tua fala de arrepiar, cara. Eu ia te pedir exatamente assim, cara, o que você sentiu lá na hora que você pisou na areia ali, que você viu a torre? Cara, que sensação, cara. Animal. A minha família estava muito orgulhosa de mim, eu me sentia a minha família, minha esposa. Minha esposa, ela ficava, eu viajo, ela fica com 2 crianças. Ela fica com 2 crianças cuidando. Então, assim, ali naquele momento ali, eu pensava muito na minha família, pensava aqui no pessoal da clínica, que tocou a clínica para mim poder estar lá, mas eu vou te falar que aquela hora que eu subi aquela escada, que eu bati, comecei a ver a pontinha da torre, comecei a subir, a hora que eu vi a torre inteira,
e a arena ali que eu ia trabalhar, que eu ia ficar acompanhando jogos ali eu sentei naquela arquibancada e falei, tô aqui, tô numas Olimpíadas, agora eu posso falar que eu sou um físio olímpico, realizei meu sonho profissional, e não pode acomodar, né? Agora vamos atrás de outro sonho. Pô, que legal, viu? Edu, Assim, parabéns. Cara, Que assim, você tá orgulho. cumprindo um dos nossos objetivos do podcast aqui, que é inspirar fisioterapeutas, cara. Assim, ó, se isso aqui não inspirar, né, quem é acadêmico, quem é profissional, pô, aonde a nossa profissão pode levar a gente? Você chegou lá, cara, graças à nossa profissão, porque você é fisioterapeuta, entendeu? Então, assim, puta, isso é marcante mesmo. Não, E eu Edu, sou grato mesmo, eu bato na tecla assim, falar, o pessoal fala, pô, do que você conquistou com a fisioterapia? Cara, tudo foi O mundo. tudo, eu busco assim. Hoje acho que meu propósito profissional é ver as pessoas que acreditam no meu trabalho, o pessoal que trabalha, o pessoal aqui da clínica ser realizado também. Eu gostaria de mais fisioterapeutas. Por exemplo, hoje uma das realizações muito felizes minha é ter fisioterapeutas em outras seleções. Então hoje eu tô com o Leonardo Marcones na seleção de vôlei de quadra, eu tô com a Mariana Borges na seleção de handball, e eu tô com o Vinícius na seleção de vôlei de praia junto comigo, então acho que só aqui da Sport Física, que hoje nós temos 4 fisioterapeutas em seleções brasileiras. Então, assim, eu sempre falo para eles, gente, é passos. É você pegar um evento na sua cidade para você começar a aprender a trabalhar no evento. Poder fazer uma corrida, fazer um campeonato de futsal. O campeonato de futsal, o que precisa? Aprendi ali, beleza, vamos fazer um campeonato paranaense, seleção paranaense, foi assim, assim, assado. Beleza, fiz um bom trabalho na seleção paranaense, foi chamado novamente. Mas não vou chamar brasileiro. Não, tudo tem sua hora. E aí depois você pega uma brasileira, legal, peguei uma categoria de base na seleção brasileira. Fui lá na Sub-17, eu tive sorte até por jogar handball. A minha primeira seleção brasileira foi a seleção brasileira adulta de handball, que foi um erro da minha vida. Eu tinha 2 anos de formado. Não erro, não falava erro, que eu me aprendi, mas eu não tinha capacidade para estar numa seleção adulta brasileira. Mas por que eles queriam que eu estivesse lá? Porque eu tinha uma formação em osteopatia, porque eu atendi alguns atletas e eles gostaram. Eles falaram, não, traz o Eduardo, que já é do handball, para a seleção adulta, e ele é um osteopata. Só que eu não sabia muito sobre comunicação, eu não sabia muito sobre controle de carga, eu era o segundo fisioterapeuta, mas foi uma experiência muito boa. Só que depois, Eduardo, beleza, foi legal sendo adulto, mas, Eduardo, vou colocar você agora na seleção de base. Aí fui para juvenil, fui para júnior no handball. Então, eu falo, a gente fica esperando a coisa muito imediata, mas bases que vão ser construídas que a gente chega lá. Sem dúvida, Edu, hoje você é fisioterapeuta, atleta, empreendedor, né? Porque você tem um negócio, né? Você tem uma empresa grande com muitos funcionários. Você está na diretoria regional da SONAF, né? Ou saiu? Não. Eu estou no overhead. Na diretoria da SONAF, agora, nesse momento, eu não estou. Atualmente, eu saí do grupo faz umas semanas, mais ou menos, que eu saí do grupo. Um mês, mais ou menos, que eu saí do grupo, até para deixar a diretoria nova seguir. Mas eu estou no congresso de Cascavel, que vai ter, está chegando, inclusive, aproveitar para divulgar, vai ter uma jornada em Cascavel, e eu estou na comissão de overhead da SONAF, Brasil. Tá. Mas está ativo na SONAF, né? Então, assim, são muitas coisas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho de como é organizar tudo isso dentro da tua rotina. Você até falou agora, né, que, assim, você tem um time de apoio muito grande, inclusive familiar, né? Mas eu queria entrar um pouquinho nisso, assim, como que é conciliar essa sua vida profissional com a sua vida pessoal? Né, você já me contou que já, de quilômetros rodados, você já deu a volta ao mundo? Então, como é que né? A sua esposa deve ter um trabalhinho extra. Eu até estava calculando, no primeiro ano de viagem eu calculei, eu tinha dado 2 voltas e 70% assim, do globo, assim.
no primeiro ano, então agora acho que já dei quase umas 8 voltas no mundo já. Uau! Mas Sibeli, eu vou falar bem a verdade, assim, a gestão de tempo, eu vejo muita gente me questiona, pô, Du, e eu vejo você, eu jogo tênis ainda também, jogo bolas quando ainda também, gosto de fazer minhas coisas, só que, assim, primeiro, hoje minha prioridade total é minha família. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo que vai ser pai, cara, você vai ver que seu tempo vale muito quando você tem filhos. Quando você tem filhos, você vai ver, falar, você não vai perder tempo com um joguinho de celular, com gatilhos negativos. Você não vai perder tempo vendo até o futebol, que eu sou apaixonado, minha família vive, eu sou gremista apaixonado. Antigamente eu ficava vendo podcast do futebol, ficava vendo... Não, cara, se eu vou ver um podcast hoje vai ser sobre minha fisioterapia, eu vou ver as coisas sobre a minha área, eu vou coisas que me agregam. Então, assim, particularmente assim, eu prefiro... o que eu falo sobre tempo, a gestão de tempo tem que ser, primeiro, tira o que te atrasa. Tira as coisas que te atrasam. Então, se você está perdendo tempo, às vezes, com, sei lá, vamos lá, com coisas que não estão te agregando. Por exemplo, uma coisa que eu tinha vício mesmo, eu gostava, adorava jogar joguinho de celular ou negócio. Eu falei, não, cara, isso não me traz nada. Falou, eu gostava de... Ou às vezes chegava na clínica ali, ficava vendo páginas aleatórias sem conteúdo nenhum. Falei, não, eu tenho que valorizar meu tempo, porque esse tempo que eu tenho que entregar para minha família. A hora que eu não tô com a minha família, eu tenho que tentar produzir o que eu preciso. Então, isso para mim, acho que me ajuda muito a otimizar esse tempo. A minha rede de apoio administrativo, construir, como empresário, eu falo, ter pessoas capacitadas ao lado é importante, mas não adianta você pegar a pessoa capacitada e você não saber dar uma informação para essa pessoa. Então, a comunicação dentro de uma empresa é importante. E dentro dessas coisas. Eu durmo pouco também, ajuda também. Eu durmo 5 horas por dia, muito difícil dormir mais que isso, mas não é certo falar isso também, né? Mas Mas a gestão do tempo, eu acho. Mas eu aprendi isso com um fisioterapeuta, sabia? O Edsel, que é o fisioterapeuta lá dos Estados Unidos, uma vez eu escutei uma palestra dele, e ele falou isso, cara, eu achei um cara fantástico, um cara que eu admiro muito, o Edsel, amigo do Beto também. E o cara que eu admiro muito, então um dia ele falou, o fisioterapeuta dorme pouco. Aí falei, por quê? Daí ele falou, não, a gente tem que otimizar nosso tempo, tal, e eu guardei isso também. Mas não é o que eu ensino normalmente, não. Não sugiro para ninguém, a Cíntia Cobb que não me escute. Mas eu falo assim, a gente tem que otimizar nosso tempo, focar nas coisas que precisa. Então, assim, Du, vou fazer uma aula. Eu vou ficar 1h30 montando uma aula. Que seja 1h30 que eu fico montando aula para produzir durante 1h30. Tocou o WhatsApp, depois eu olho. Tá, alguém chama, não, deixa eu focar aqui para terminar. Então, focar nosso tempo, isso ajuda bastante também. Ô, Si, deixa eu só, assim, eu acho que a gente tem que explorar esse lado aí, né, da parte empreendedora, como que divide o tempo, mas só para a gente não perder o fio que a gente vinha conduzindo antes, Du, imagina agora que assim, ó, você está falando para acadêmico de fisioterapia ou profissional recém-formado tal, que conta como é o dia a dia lá dentro do atendimento olímpico. Assim, eu vi pela TV que o COB montou uma clínica, né? Eu vou colocar entre aspas aqui, de fisioterapia lá. Vocês utilizavam essa estrutura? Para esporte específico? Existiam lugares diferentes de atendimento? Era dentro da Vila Olímpica? Porque assim, ó, a gente tem muita curiosidade para saber como é a vida real ali, né, cara? Assim, vocês que são comissão técnica, ficam na Vila Olímpica? Não fica? Eu vi que você postou um vídeo lá com o seu pai em Paris lá também, que, pô, vivenciou esse momento contigo, né, cara? Então, assim, conta como que é esse dia a dia. Vamos lá. João, só para corrigir, meu pai me levou até o aeroporto. Ele me levou até o aeroporto. Ele não tava lá? Daí tava, eu falei assim, meu pai era aquele cara que me levava para os jogos. Ele me levava, isso, então. Ia jogar. Daí eu fiz uma homenagem, pai, você que tá me levou a vida inteira a jogar bola, jogar handball, aí hoje tá me levando para umas Olimpíadas. Que não show. como atleta, mas como físico. Então eu fiz uma homenagem pro meu pai ali. Mas assim, que foi grande meu herói, o cara que me trouxe toda a base aí, principalmente para entender as pessoas, conviver com pessoas, é um cara que eu admiro muito.
Mas assim, vamos lá, João. Eu não fiquei na Vila. Nas Olimpíadas, você tem vários tipos de cadastro. Tem vários tipos de cadastro. Você tem o de crachá. Tem o ilimitado, que você pode entrar, que normalmente é os médicos que tem, que é onde você pode ir para todas as áreas, tem acesso a todos. Aí tem os de atleta, e tem os de comissões, e tem o P. O P é que você pode frequentar o ambiente do jogo da minha modalidade. Então, eu podia ir para o vôlei de praia. Eu podia frequentar ambientes até olímpicos ali dentro às vezes, algum complexo. Mas o meu acesso, que eu atendi os atletas, era no Chateau. Chateau era como se fosse uma casa que o Brasil alugou, que foi uma casa para operações ali. Aí tinha saúde mental, tinha fisioterapia, tinha alimentação com comidas brasileiras, que foi o que salvou, porque comida lá na Vila não estava boa, então eu ficava ali no Chateau. E aí os atletas ficavam dentro da Vila, que era colado com o Chateau, dava pertinho. 10 minutos colando, 10 minutos andando. E aí eu era fisioterapeuta da Confederação Brasileira de Vôlei de Praia. Então era a Comissão Brasileira de Vôlei, desculpa, CBV. E aí tinha os fisioterapeutas do COB. Os fisioterapeutas do COB, alguns tinham acesso à Vila, tinha físios e massoterapeutas. Alguns ficavam no Chateau, comigo ali, por exemplo. Tá? Então, onde podia ter os atendimentos? O atleta podia descer no térreo do prédio do Brasil, poderia ter atendimento, só que ali seria por os fisioterapeutas do COB, mas normalmente os vôleis de praia, até por conhecer a gente, eles iam até o Chateau, aí eu atendia eles lá, e lá eles faziam as refeições também, tinha um espaço de saúde mental, tinha um espaço para encontrar os familiares, é uma casa bem legal assim, tá? E na arena, aí a organização, não era o COB daí, a organização também deixava um espaço para atendimentos, tá? Para atendimentos ali. Então, nós podíamos atender no Chateau, na Vila, que elas tivessem acesso ali, tá? A gente podia pegar o Gym Pass lá, que é um Day Pass, que é um dia para você poder entrar na Vila ali, mas como os atletas já vinham fazer ali fora a fisioterapia, eu acabei ficando atendendo no Chateau mesmo, ou eu atendia na arena, tá? Mas nas missões do COB, diferentemente, às vezes, do circuito mundial que eu viajo, eles pedem para não atender em hotel. Então, o meu hotel mesmo era ali perto. Eles pedem, eu falo, não é permitido atender atleta em hotel ali, atleta ou atendido nos lugares marcados ali. Era um pedido lá das regras do COB. E a rotina era assim, como eu tinha 7 atletas que eu atendia diretamente, eu sempre mandava mensagem dia antes, a gente ia fazendo um encaixe de logística conforme a disponibilidade de horário, porque alguns treinavam, uma dupla treinava de manhã, outra dupla treinava à tarde, e eu ficava nisso aí. Okay. Então era essa mais rotina, eu ficava muito... Legal. Por exemplo, até colocar o jogo. Eu não ia para os primeiros jogos, eu nem assisti. Eu não fui nem assistir os primeiros jogos, porque na quadra, o COB, ele preconiza que fique médico do COB. Então eu não ficava na quadra durante os Jogos do Brasil, até mesmo porque era mais importante o meu papel no tratamento dos atletas que não estavam jogando. Então, naquele primeiro tratamento imediato, o médico intervia ali. Naquela preparação ali de rotina de jogo, normalmente os atletas já tinham alinhados tudo, aí eu ficava atendendo os atletas lá no Chateau, ficava ali 7, 8, 9 horas seguidas atendendo ali, aí conforme for eliminando, eu conseguia assistir os jogos. Que show. Du, e daí assim, vamos fazer um recorte da linha do tempo agora do ciclo olímpico em Paris, tá? Então assim, você teve, desde o momento da tua chegada, que você foi na arena, até o momento, cara, que você pegou uma medalha de ouro olímpica na mão, né? Então assim, cara, até me arrepio de pensar nisso, porque assim, eu sou tão apaixonado por esporte, assim, você poder segurar a medalha olímpica deve ser um negócio absurdo, né? Uma sensação realmente surreal. Pesado, João. Cara, que massa. Viu? Daí, assim, em que momento, cara, que vocês viram que a Ana e a Duda tinham chance real de medalha? Entendo o que eu vou dizer, né? É claro que todo atleta que tá lá, teoricamente, tem chance de medalha, porque o atleta que não é bom, ele nem tá lá, né? Assim, o atleta que tem o corte olímpico ali, ele é realmente muito bom na sua modalidade, independente de que modalidade seja.
a gente tá falando dos melhores de todos os países. Então é uma competição, o sarrafo é muito alto, né? Muito alto. Cara, quando que você sentiu assim, você falou assim, cara, a Ana e a Duda vão, assim, que você conseguiu perceber ali que ia rolar? Cara, eu acho que eu posso falar, eu falei para elas isso. Eu estava em Gstaad, então assim, olha a minha sequência de viagem, João. Eu estava na Suíça há um mês antes de começar. Não, eu fiquei uma semana na Suíça, aí da Suíça eu fui para a Áustria, uma semana na Áustria, voltei para Maringá, fiquei 3 dias em Maringá, peguei minhas coisas e fui para as Olimpíadas, em Paris. Então, o meu último mês ali, eu quase não fiquei em casa mesmo. Então, eu tinha viajado antes até mesmo já para o México, ali próximo, para a República Tcheca. Então, voltei da República Tcheca, uma semana em casa, a Suíça, Áustria, 3 dias em casa, e depois eu fui para Paris. Só que nessa fase da Suíça, um dia eu estava conversando com as duas, ali só eu atendia elas, lá elas não, o outro físio do Praia não tinha ido, aí elas estavam comigo, aí eu estava uma vez no quarto com elas, e aí a Agatha tinha me perguntado um pouco antes, e a Agatha era comentarista, não sei se vocês viram na Globo, a Agatha, que foi jogadora, ela estava de comentarista. Falou, Du, o que você está achando das meninas? Elas já eram favoritas por o ranking, mas até elas não vinham jogando bem. Mas, cara, a Agatha me perguntou, Du, o que você acha das meninas? Eu falei, Agatha, eu acho que elas são uma das duplas mais unidas que eu já vi. Por quê? Elas se fecharam muito entre elas, tipo assim, a amizade, sabe? A dupla de vôlei de praia separa muito, é muito um parceiro, vamos jogar junto, eu e você, João, mas depois no outro ciclo a gente joga com outro. Então o vôlei de praia, ele funciona mais ou menos dessa forma. Você tem uma estratégia de jogo, e as duas, elas se abraçaram muito. Falou, uma defendia a outra para tudo. Então, naquele momento ali, que elas estavam muito abraçadas, mesmo não jogando bem, como foi na Suíça, eu achei que elas iam começar a entender. Porque o vôlei de praia nas Olimpíadas é diferente do circuito mundial. Normalmente, a gente joga 2 a 3 jogos por dia no circuito mundial. Nas Olimpíadas, é um jogo a cada 2 dias. Então, o tempo de descanso, de você começar... E, normalmente, elas começavam bem as competições, elas tinham uma resiliência muito boa nessas competições que não tinha uma demanda, não física, mas sabe aquele cansaço, fadiga de jogo atrás de jogo, elas iam melhor. Então, ali eu achei que elas poderiam chegar. Ao decorrer da competição, elas não saíram da rotina, elas não quebraram nada que elas vinham fazendo antes, até diferente às vezes de alguns outros equipes, mas elas não quebraram, elas não quiseram fazer nada diferente, tudo que a gente fazia, vamos bem com a brasileira, vamos seguir nosso padrão fixo. E elas foram ali como uma competição dia após dia. A semifinal, elas estavam nervosas. A semifinal, que era o jogo tenso, que era contra a australiana, ali eu vi elas... Opa, chegou a hora agora da gente... Que era uma dupla que elas já tinham perderam mais de uma vez. Ali elas estavam tensas. Então, aquele jogo da Austrália, para elas, foi o mais tenso. Mas aí você falou, Du, e a hora que você chegou no ouro, a hora que você viu que elas ganharam, você viu que o seu trabalho, que você tinha atendido as meninas nesses 3 anos, elas conseguiram estar. Cara, foi uma gratidão, foi uma coisa, coração muito forte. Liguei pra minha esposa para agradecer ela, falou, chorando. Ela tá com as 2 crianças dormindo, assistindo o jogo, assim, não podia nem gritar. E nisso eu liguei naquela arena, gritando, assim, peguei o celular, campeão. E, tipo assim, acho que tinha um delay, ela nem tinha visto ainda. Nossa. Aí, e a bola caiu, eu comemorei ali, já liguei para ela. E ela falou, é sério, amor? Então, foi legal. Foi umas sensações muito boas, mas, assim, elas estavam muito focadas na rotina. Elas sabiam o propósito delas, não desviaram muito. Elas são bem rigorosas com comida. Elas vivem um pouco a vida também, não são tão pesadas, assim, de, só treino. Não, elas conversam com o namorado, tem as coisas dela, sei lá. Achei que elas plantaram esse ambiente para ela ser campeã. Essa soma de fatores. Eu tô aqui chorando, né? Não tô falando, mas tô falando. Não tem como não emocionar, né? Tá louco. Não, foi legal. Eu não sei se você quer falar alguma coisa mais das Olimpíadas, porque eu já vou pegar um gancho para aquela tua pergunta anterior. Tá, não, eu só quero fazer uma pergunta agora, nada a ver, mas que é das Olimpíadas. Quem, assim, de muito teu
ídolo que você conseguiu encontrar lá? Aí, momento tietagem. Ai, ó, e quem eu queria encontrar? Aí eu vou dar um spoilerzinho que eu nem postei para não ter converseiro. Mas assim, eu fui assistir o jogo de handball, tá? Eu tava lá com vôlei de praia, e aí eu tava uma rotina pesada, assim, mas um dia de manhã marcaram o primeiro horário 11 horas da manhã para me atender. E tinha jogo 9 horas. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou lá assistir o handball e volto a atender correndo, dá tempo, dá tempo. Então, assim, quem eu queria muito encontrar era o Hansen ou o Karabati, que são os caras do handball ali. E não encontrei eles, mas eu fui assistir um jogo de handball, para mim foi muito feliz ali. Eu encontrei a Serena Williams, passou, encontrei ela lá, eu estava atendendo um dia lá, se eu não me engano era o Evandro, estava atendendo o Evandro, de repente entra o Zico, na meio da minha sessão. O Zico entra no meio da terapia, você tá fazendo terapia e tal, bancando, né? Eu falei, não, filho, Zico, senta aqui, ele veio acompanhar, ver o que eu tava fazendo. Lá no Chateau, lá tava atendendo. O Zico vai lá ver se tá tudo certo. O Hugo Gloss foi lá, Sabina Sato, Giba, várias pessoas ali que eu encontrei assim. Mas a pessoa que eu fiquei feliz assim, de ter encontrado, mesmo se foi conversado, que o cara é muito. Ele sentou do meu lado uma vez para falar do treino dele, foi o Bernardinho. O Bernardinho, acho que é referência aí. Eu tentava não ficar tirando foto, sabe? Mas com ele eu tive que tirar. Aí uma hora eu falei, vamos tirar uma foto aqui, pode tirar. Eu tentava não ficar, a gente, almoçava, a Bia Haddad, estava perto, a Raíssa, a Rebeca fazia fisioterapia do lado. Então a gente tentava também, para eles, dentro do ambiente Brasil, não ficar sufocante, né? Todo mundo tirando foto, porque eles saem lá fora, eles são ídolos, né? Lá dentro eles são ídolos, mas a gente se contém, né? Pra a gente profissional aqui. Tem que ter uma etiqueta ali, uma etiqueta, digamos assim, né? Sim. Até para não toda hora ficar. Não ser inconveniente com o atleta, né? De que, Mas teve várias situações ali que eu coloquei, mas assim, para mim, assim, o que eu fiquei muito feliz de ter encontrado foi o Bernardinho. Foi legal. E fiquei muito feliz com a Gabi Moreski, né? A goleira que é paciente aqui da clínica. Ela direto junto lá. E ela fechou o gol lá, foi super bem, tá voando aí, que para mim vai ser eleita logo uma das melhores goleiras do mundo aí. Já é. Se Deus quiser. Du, vamos linkar agora então um pouco do esporte com gestão, com administração de maneira geral, assim, empreendedorismo. Como que funciona a tua relação com a CBV, com o COB? Você tem um contrato com eles? Assim, você recebe um valor mensal? É um valor por etapa, por evento? Assim, porque eu acho que as pessoas têm muita curiosidade para saber como funciona também essa relação aí. O meu já foi mensal pelo handball uma época. Tem várias. Cada convocação depende. Então, assim, quando eu falo que eu sou fisioterapeuta do vôlei de praia, é que eu estou sendo convocado atualmente. Mas simplesmente na próxima convocação eu posso não estar. Então, assim, atualmente eu estou representando, venho trabalhando, assim, mas eu não tenho. Eu tenho contrato de imagem com a CBV, mas o meu repasse financeiro é por etapa. Meu por etapa. Então eu recebo por diária e eu recebo para alimentação. Eu recebo alimentação assim. Então eu recebo um valor X em euros para poder me alimentar conforme o país. Por exemplo, Suíça recebe um pouco mais. Portugal, que já é um pouco mais barato, recebe um pouquinho menos. Em dólar, em euro, mas a gente acaba recebendo do país para a gente poder se alimentar e ter um valor fixo por missão, assim, por diária ali. Lá não tem custo com nada, normalmente os hotéis são bons, voos, eles têm umas parcerias legais com voos, com agências de turismo que a gente pega passagens legais, assim, em classe econômica, mas pelo menos não é aquela viagem que você fica horas sofrendo. Então, não é cansativo por excesso de viagem, mas é uma coisa que, do custo-benefício, uma pessoa que você sempre pergunta, compensa você estar na seleção ou compensa você estar na clínica? Hoje eu falo, a minha clínica hoje, eu consegui chegar num padrão de gestão que ela vive melhor sem eu estar aqui.
financeiramente mesmo, as meninas falam, o dia que o Eduardo tá viajando, a gente consegue captar mais financeiro, guardar dinheiro, o Eduardo não gasta, não quer ficar investindo, quer ficar reformando. Então, hoje eu tenho 3 pessoas ligadas diretamente ao administrativo financeiro, ao administrativo estratégico da clínica, e tem outras demandas de secretária, marketing, essas coisas. Então, as meninas falam, compensa você está viajando, você está aqui. Então, assim, eu vejo até assim, eu atendo pouco hoje, eu atendo 5 pacientes por dia hoje, porque eu fico mais na parte de gestão aqui na clínica. Mas, assim, eu particularmente pretendo, se caso for sair a convocação no ano que vem, eu pretendo continuar no ciclo, valendo a pena, feliz porque eu estar lá e tudo certo. E eu acho que o fato da tua empresa hoje ser autogerenciável, né? Assim, você não precisa estar ali, ela não depende do Eduardo no operacional, no dia a dia, isso facilita a decisão, né? Facilita tudo isso, né? Então, acho que isso também é um baita mérito, né? Porque acho que nem todas as pessoas conseguem fazer isso, né? O Vinícius mesmo, que trabalha comigo, o Vinícius está comigo já, acho que se não me engano, 6, 7 anos. Ele tá em decisão ainda, ele já falou, não sei se eu vou continuar, mas ele é diretor de clínica, ele tem uma porcentagem que ele recebe mesmo, não estando aqui, mas ele tá colocando a ponta do lápis, porque assim, você estando viajando, você acaba perdendo, você ganha, o Eduardo é fisioterapeuta de seleção, olha que legal, ele é fisioterapeuta, você tem um marketing por trás disso, uma contrapartida por ser fisioterapeuta. Mas, ao mesmo tempo, você perde network, você perde cursos, você perde oportunidades por estar viajando tanto. Ele não pode pegar compromisso. Então, o Vinícius, que tem viajado comigo, ele está numa indecisão se ele vai continuar ou não. Eu gostaria muito que ele continuasse, mas eu já conversei também, se ele não continuar, a gente vai poder indicar outro aqui da clínica aqui. Mas eu deixo opção para ele, tá? Tô tentando convencer ele. São ciclos também, né, Edu? Acho que são ciclos e cada um sabe o que funciona melhor para você, né? Assim, a gente tem que também respeitar isso, né? Talvez o que funcione muito bem para você não funcione para o outro. E eu acho que isso também, de novo, é um mérito. Eu não vou dizer que é uma sorte, né? Porque eu acho que a sorte, ela existe para quem trabalha, né? Enfim, mas você tem, acho que essa base por trás, né? A própria, né? A sua esposa, o pessoal da clínica. Acho que a sua esposa trabalha com você na clínica, né? Trabalha. Ela é o braço direito ali. Viu? A minha esposa, ela formou administração, em que o TCC dela foi feito ela montou a minha clínica, a parte administrativa da minha clínica, o TCC foi o TCC dela. Então, isso é um TCC bem aproveitado, hein? Com segundas intenções. Ela fez toda a parte gerencial. Ela começou a falar um monte de coisa, me falar, precisa disso. Não tinha nada. Foi 2 coisas, assim, foi um núcleo de fisioterapia aqui da SIM, que me fez aprender muitas coisas. Então, assim, eu tinha muita coisa que eu não tinha aqui na clínica, eu não sabia que precisava, NDR, negócio de imposto de renda. Quando alguém foi falar como é que funciona o imposto da clínica, eu falei, não me pergunte, que eu não sei. Eu só falo para as meninas, não me deixe ser preso, cuida disso vocês. E eu não tenho problema em terceirizar. Falou, eu vou até fazer um parênteses aqui, que acho que uma das primeiras vezes, talvez, que a gente se encontrou pessoalmente, não me recordo bem certinho, mas foi que eu fui dar uma palestra para vocês num grupo. O Edu, ele não sei se participa ainda, mas na época participava, já faz tempo, acho que foi, nem sei se foi antes ou depois da pandemia, né, Edu? Nem me lembro. Mas de um grupo de Maringá, que eram dos empreendedores em fisioterapia. Então, eles tinham encontros frequentes, né? Eu não lembro se eram mensais, como é que funcionava, para eles discutirem, né? E aprenderem, compartilharem, né? Dificuldades, êxitos. E eu acho que isso é muito legal, né? Assim, essa parceria mesmo de pensar em crescer juntos, né? E aprender com as dificuldades do outro e com os sucessos do outro é muito legal, né? Acho que era assim, eu fiquei muito encantada quando eu vi o grupo de vocês.
Ele chama de núcleo setorial de fisioterapia, de clínica de fisioterapia, NUSEFísio. Então, é um núcleo de donos de clínicas que se reúne, a gente reúne agora uma vez por mês, para debater, trazer curso de capacitação, trazer. Então, dentro desse núcleo, eu convivi com outros donos de clínica mais experientes, em que eu ouvia eles falar de temas que eu não tinha ideia do que era. E eu era um cara que morria de medo do crefito, inclusive, né, Sibeli? Eu morria de medo. Falei, o que crefito? E aí eu entendi que o crefito está lá para nos ajudar, não está para nos fiscalizar só. E aí eu comecei a aprender, hoje eu faço parte, antigamente eu era dos mais novos, agora eu sou dos mais velhos, já faz acho que 9, 10 anos que tem nesse núcleo. Então, assim, eu acho importante entender que, assim, e são muitas pessoas da mesma área. Ah, é meu concorrente, cara. Você ter pessoas que trabalham no mesmo ramo que você, na sua cidade, para você debater as suas dificuldades, suas dores, vai te fortalecer demais. Em vez de você olhar a pessoa como um inimigo, olha como um colega que está batalhando pelo mesmo que o seu, tudo bem. Mas se você souber como trabalhar com ética, com respeito, essas coisas, tem espaço para todo mundo. Isso que eu ia falar, tem espaço para todo mundo. Né? Tem espaço para todo mundo. O paciente não é nosso. Nós temos que nos tornar o fisioterapeuta do paciente, mas o paciente não é nosso. O paciente pode procurar quem ele quiser. A questão é, se nós fizermos um trabalho bem feito, nós podemos se tornar o paciente, o fisioterapeuta dele, mas ele não é nosso. O paciente não é nosso. Então, essa que é a grande questão que eu coloco sempre aqui no meu grupo de fisioterapeutas. Falei, gente, eu vi o paciente que estava... Ele pode vir aqui, pode vir lá. Ele já estava em outra clínica. Tudo bem, ele pode tratar com a gente agora, mas no outro dia ele vai lá. Então, o paciente não é nosso. O paciente, nós podemos tornar o fisioterapeuta deles. Perfeito. Du, e você falou que hoje a tua clínica, obviamente o teu negócio também cresceu, né? Vocês estão com 4 unidades, acho que 33 fisioterapeutas, acho que você comentou antes, né? Assim, por mais que você não está completamente ativo na gestão, até por conta dessas viagens, essa coisa toda, mas obviamente muitas palavras finais ali, decisões são suas, né? Como que funciona o teu modelo de gestão hoje, né? A tua esposa é uma gestora do negócio como um todo, você dá os pitacos mais técnicos, fisioterapêuticos, eu falo, né? E ela mais de gestão, como que é feita a gestão dessa equipe toda, que tipo de casos que vocês atendem, é só orto, trauma, esporte, né? Fala um pouquinho sobre essa questão do teu negócio aí. A grande questão aqui do negócio é o quê? Primeiro, eu coloco todos como sócios. Então, as pessoas que entram aqui, eles vão entrar como sócios. Então, eles vão entrar como sócios na parte assim, eles têm autonomia para ter os pacientes deles, então eles podem trazer o paciente deles aqui para a empresa e, ao mesmo tempo, eles podem atender os da empresa. Procura a empresa. Aí eu direciono, às vezes, para eles, ou a empresa direciona para eles. Ou eles podem trazer o deles. Então, eles têm autonomia, liberdade de horário em cima disso ali, um contrato de parceria. Então, esse é o modelo que eu trabalho hoje aqui no Esporte Físio. O que eu prezo muito aqui na questão, assim, a gente é voltado à esportiva, temos casos de orto e traumato, e eu tenho um sócio meu que entrou comigo, ele fez até estágio com a gente, e acabou evoluindo dentro da empresa, que ele era apaixonado em neuro. E aí ele foi para o Einstein e tal, e aí eu falo sempre para ele, falei, cara, você pode trazer os casos de neuro aqui para poder fazer aquela reabilitação física. Ele até traz os casos de neuro aqui para reabilitação física. Mas o atendimento de neuro, com a essência, tudo, eu peço para você, daí ele acaba ficando mais no caráter home care, tudo, que é o Thiago, e trabalha muito em cima disso. A gente tem uma empresa paralela de home care e tem uma empresa de pilates também aqui dentro da empresa que a gente oferece também aqui na clínica aqui, para tentar agregar mais, manter o cliente aqui dentro, né? Como diz o network de mercado ali. Mas a grande essência nossa aqui, que eu coloco hoje, que assim, principalmente os que estão comigo há mais tempo, eu tenho que trazer eles para que eles se sintam dono do negócio também. Então, a minha grande direção hoje... A minha esposa, ela faz a parte financeira, eu fico mais com a parte de pessoas, a pessoas mesmo quem cuida sou eu. Eu não deixo... Isso é uma coisa que eu gosto, eu gosto de lidar com pessoas. Eu falo que depois eu voltei das Olimpíadas, eu fiquei mais conversando com os colaboradores para poder entender. Eu gosto de ter momentos que poder tentar aconselhar ou ajudar pessoas ali naquele momento.
Então, ela fica com o financeiro, com o setor mais de secretária, ela cuida. Eu tenho uma outra que é a Viviane, que é um braço que entrou na clínica, assim, que ajudou muito a gente a organizar e progredir ali, que também fica na parte de logística, compras, essas coisas, assim, que fez com tudo que a clínica crescesse mais. Até elas, esse ano, eu pretendia montar mais uma clínica esse ano, elas falaram, ó, você montou, em 3 anos, você montou 3 clínicas, você precisa dar um sossego em 1 ano. Eu falei, beleza, esse ano eu vou sossegar, mas o ano que vem a gente pretende abrir o negócio. Aí, o que a gente está fazendo nesse abrir negócio? A gente tem aberto junto com academias. Aí, a gente coloca o setor de fisioterapia, não adianta ser um setor pequeno, eu já tentei fazer, vou colocar 1, 2 fisioterapeutas, não adianta. Ou tem que ser uma coisa de 4, 5 fisioterapeutas para ter um giro de pacientes, para poder estar atendendo, poder estar aquele link com a academia, mas também trazer pacientes de fora para dentro da academia. E aí tem aquela troca. O cara vem fazer fisioterapia, melhora, fica na academia. O cara está na academia, às vezes sente mais desconforto, vai para a fisioterapia. A gente acaba mantendo o cliente dentro do negócio ali. Legal. Entendi. Então, basicamente, fica mais ou menos nessa essência de trabalho que a gente acaba trabalhando. Eu, agora que eu voltei, eu estou retomando um pouquinho algumas rédeas aí, mas tem um recovery que a gente está tentando montar, a gente está patinando um pouquinho, mas a gente está montando um serviço de recovery, que a pessoa, quero fazer um recovery para um evento. A gente está montando, que acaba ficando muito na fisioterapia também. E todas, Edu, todas são aí em Maringá, né? Todas as suas unidades são em Maringá. Até esse ano, sim. O ano que vem tem novidade aí. Tá bom. Soltou um spoiler aqui já. Edu, soltou spoiler. Você comentou também que, assim, hoje você tenta priorizar o teu tempo, né, que sem dúvida é o bem mais escasso que a gente tem, né, o nosso tempo. Você tem priorizado com a tua família, com os teus hobbies, ali você falou que você curte jogar um tênis e tal. Então, no teu dia a dia, você falou que você tem uma menina e um menino, é isso? Isso. Que idade que eles têm? A Giovana tá com 5 e o Matheus com 3. São dois pequenininhos ali. Coisa boa, cara, parabéns. Então, assim, o teu tempo teu tempo livre é direcionado para eles e para conviver aí com a tua família, fazer o teu esporte recreativo ali. Você tem algum hobby a mais? O que você curte fazer? Cara, eu gosto de estar com os amigos também, gosto de receber amigos em casa, né, fiz churrasco, acho que é um momento que a gente encontra muito. Eu estava muito na corrida, agora deu uma parada a corrida, mas hoje, se for falar assim, Du, você tem um tempo livre, eu não consigo ver outro hobby. Du, você tem um tempo livre em viagem, por exemplo, pego para ser uma série, que também tento não me prender, porque série, você começa uma série, uma coisa que eu tenho, série de joguinho de celular, para mim, não pego, não, só se eu estiver muito ocioso, e se eu estiver vendo que eu tô ocioso, tá errado. Não me incomoda isso, peraí. Até agora em Paris, lá, eu comecei com 7 duplas, com 7 pessoas para atender. Aí, conforme eu vou eliminando, eu terminei com uma, porque daí o André atendia a Patrícia, o André Venturini atendia a Patrícia e eu atendia a Duda. Então, tinha um atleta, uma pessoa para atender por dia. Aí eu ligava o pessoal aqui da clínica e falava, atendi um atleta já, agora estou livre o resto do dia. Eu olhava e falei, cara, não estou acostumado com isso. Mas daí eu fiz academia, coisa que eu estava precisando, pegar uma época para fazer certinho. Mas, assim, não tem nada fora de tempo livre. Eu sou um cara que, quando eu não sou de leitura, que não seja muito de material, eu gosto de ensinar, gosto de dar aula. Eu tenho falado muito com meus filhos, eu tenho colocado muita galera aqui da clínica para dar aula mesmo, porque eu acho que quando você prepara uma aula, quando você se dedica como professor, você aprende muito mais. Você tem que atualizar, você tem que buscar material. Agora, essa semana mesmo, eu tenho uma aula para dar em Paranavaí. Eu tenho um workshop e depois da noite eu vou dar uma palestra. Eu quero mudar toda a minha palestra toda vez, quero tentar buscar material novo. Então, acho que ensinar os outros talvez possa ser uma coisa que eu tenho como hobby aí. Ô, Edu, e você falou, vocês são em 4 irmãos, isso? 4 irmãos. E você vai parar nos 2 só? Dois. Vou contar um segredo para você, a minha esposa não queria ter nenhum. A gente casou não querendo ter filhos. Não ter filhos. Aí, primeiro vento que deu, eu já mudei de ideia. Aí
Aí cheguei para ela ali, eu falei, amor, não ter filho, né? Vai ficar vazio o casamento, tal, tal. E aí ela, não. Aí uma menina que não queria ter filhos, que é amiga dela, bem amiga dela, teve filho e ela chegou tocada. Eu falei, não, tá bom, vamos ter filho. Eu falei, opa, beleza, vamos. Daqui uns 3 meses, 4 meses, a gente começa. Eu falei, não, tem que ser agora. Eu falei, não é assim também, não. Espera, vamos se organizar. Filho é dinheiro, filho gasta. Aí deu que eu queria ter filho no começo do ano. Aí vai o cara do esporte, né? Não sei se o João é muito ligado ao esporte. Eu queria ter filho ou não. Minha filha nasceu no começo do ano, depois dali a gente vai calcular, dá certo. Minha filha nasceu dia 4. Vantagem competitiva ali. Minha filha nasceu dia 4 de janeiro, João. Nossa. Não acredito. Dia 4 de janeiro. Nasceu a primeira, aí ela conversou, aí tivemos um, aí depois eu convenci ela a ter 2, que ela não queria ter 2. Não, vamos ter 2, conversei com ela também, não, é melhor ter 2 do que um brincar com o outro e tal. Aí depois que eu comecei a correr o circuito mundial, aí ela veio falar do terceiro. Aí eu falei, não, exagerou, tá? Edu, o meu marido tem uma teoria que ele diz: se um dos dois quer, tem que ter. Então, você revise a sua teoria aí. Vai. Pula que tá quentinho. Ou você faz a pessoa mudar de ideia, você conversa com a pessoa. Eu falei, não, amor, eu tô viajando muito. Negativo. Eu tive 3 e pula que tá quentinho, é bem bom. Vai com fé. Vai ter o quarto? Vai ter o quarto? Não, daí agora já passou muito tempo, né? O meu prazo já foi. A minha mais nova já tem 9 anos, já. Agora já foi. 2 tá bom, tem um casalzinho, tá bom, 2 tá bom. Ela também já tá tranquila também. Viu, sobre isso que você comentou antes, Edu, de ter ou não ter filho, né? O casamento fica vazio ou não. Cara, é claro que isso não tem regra, né? Cada casal ali tem a sua organização, né? E cada pessoa tem as suas convicções também. Mas uma vez eu fui numa palestra de um cara que chama Marcos Piangers. Ele é até famoso, assim, ele tem chamado de Papai Pop, ele tem livro, tudo. E ele falou o seguinte... Ele falou assim, eu não acho que um homem sem ter filhos, homem, mulher, né, assim... ser humano. Sem ter filhos, não seja uma pessoa completa. Mas você só vai saber o que é ser completo de verdade quando você tiver um filho. E, cara, assim, eu sou pai também, a Sibeli é mãe, você é pai, talvez tem muita gente que tá assistindo aqui que seja e que não seja. Mas, cara, a sensação de ter um filho é um negócio completamente surreal. A gente muda completamente enquanto pessoa, a gente muda as nossas visões, a gente passa a ser muito mais comedido em muitas coisas, né? Porque, assim, cara, você tem uma pessoinha que depende completamente de você, 100%. Então você tem que prover para ela, né? Assim, eu acho que realmente eu recomendo ter filhos, porque é uma coisa que é uma experiência muito bacana. E, cara, e você vê alguém parecido com você crescendo ali, é o tal do negócio que não tem preço. Não, e acho que até a questão de, por mais que a gente tenha tido, né, obviamente, muitos momentos bons antes de ter filhos, acho que a gente não consegue se imaginar, a gente não consegue imaginar a nossa vida hoje sem tê-los. Eu vou te falar que eu respeito quem não quer ter, hoje tenho amigos que não querem ter, que não podem ter também. Claro, então, acho que não falou, tudo bem. É uma coisa assim que você, opção de vida não ter. Mas hoje todo mundo que eu converso assim, eu não quero ter, falei, cara, pensa, reflete. Assim como eu mudei de ideia, pessoas podem mudar, às vezes vai falar. Dar experiências boas, eu acho que é dentro da nossa conversa, como a gente sentiu, que eu comparei muito o nascimento do minha primeira filha com ganhar um campeonato, cara, é impossível, não tem como comparar, é fora de sério, porque eu achava que eu tinha ganhado coisas já com a fisioterapia, sido campeão, até, uma medalha olímpica, você vivenciar uma medalha olímpica foi surreal? Foi surreal. Tá aqui, ó, filho tá aqui. Aquele nascimento, aquele momento, assim, é uma coisa que é gigantesco. Não tem como comparar. Né? Transcende qualquer coisa. Eu não fui, por exemplo, eu falo, mas assim, o que eu quero dizer mais assim, cara, eu acho que eu mudei como pessoa, eu mudei como profissional, e eu acho que eu melhorei a minha parte financeira da clínica depois que tive filho. Eu vou te falar aqui, eu vou trazer para a gestão, porque depois que eu tive filho,
eu entendi que o meu tempo vale mais. Então, nos 5 últimos anos, a minha parte financeira, a minha parte administrativa da clínica, otimização de tempo, gestão de tempo, depois que eu tive filho, no meu caso, Eduardo, tudo bem, tem gente que melhorou. Por quê? Eu produzo, eu sou mais eficaz no tempo que eu trabalho do que quando eu ficava aqui, eu lembro até hoje, minha esposa, amor, eu vou ficar mais na clínica, deixar minha esposa, ficava até mais tarde, e às vezes eu ficava dispersado, sabe? Então, assim, não, eu tô aqui, eu podia estar na minha casa com meus filhos, podia estar na minha casa com minha esposa, não, eu tô aqui trabalhando. Eu vou me doar ao máximo para que vale a pena eu estar aqui, porque amanhã eu não vou estar aqui. Amanhã eu vou estar em casa com meus filhos. Então, o que eu vou produzir na clínica hoje vai valer a pena. Então, eu acho que melhorou minha parte financeira, minha parte de entrega para minha empresa, porque eu valorizei mais o meu tempo. Então, acho que eu sinto isso, talvez. Não, com certeza. Aí, ó, e até com dicas sobre maternidade e paternidade, a gente vai chegando ao final do nosso primeiro episódio aqui. Que coisa sensacional. Edu, quem quiser te encontrar nas redes sociais, né, aonde que te procura, deixa teus contatos aí para que as pessoas possam interagir com você nas redes. Meu Instagram, acho que é a maior porta de entrada ali, quiser mandar mensagem, eu respondo, mando material quando precisa sempre. Então Eduardo underline Huling, ou pode ter um grupo Sport Físio também, grupo Sport Físio, tudo junto ali. Você consegue também mandar mensagem lá, o pessoal me direciona as mensagens. Pode estar procurando o Grupo Sport Físio lá para procurar. A gente tem aqui na clínica um programa de estágio também, se alguém tiver interesse de vir conhecer. Eu quero passar um dia aí para acompanhar atendimento. Sou aluno da Sibeli, sou aluno do João, quero estar aí com vocês ali. Só não vem todo mundo uma vez, tá tudo certo. Mas a gente não dá para vir conhecer, dá para a gente marcar uma palestra, mas eu sou bem tranquilo, eu gosto de responder, que não falo, eu acho que faz parte, acho que eu fui ajudado muito nessa vida, eu fui ajudado por profissionais como o Alexandre Novotti, como o Eduardo Mendrucci, o próprio Beto da Cibele me ensinou muita coisa também, tá? Eu falo que as planilhas do Beto me salvaram muito em algumas questões assim de gestão de sociedade, eventos, essas coisas. Então, eu tenho muitas pessoas que me ajudaram muito na fisioterapia, então acho que agora talvez eu possa tentar ser uma daquelas pessoas que um dia, o Eduardo Huling me ajudou um dia, então estou à disposição para ajudar quem precisa aí, quem tiver interesse. Tudo que você recebeu, você está devolvendo, né, cara? Parabéns. Show de bola. O esporte, mesma coisa. Hoje eu penso a mesma coisa do esporte também. Eu atendo muito esporte hoje por causa disso, porque eu precisei ser atendido. Então, tem projetos aí que a gente faz ali para ajudar, porque é isso, porque se a gente não ajudar alguém, como a gente foi ajudado, às vezes dificulta. Si, quem quiser te encontrar nas redes, te encontra aonde, como? Também no Instagram. Hoje a gente não falou nadinha, né, disso, mas como eu disse no começo, né, eu saio aqui um pouquinho da orto, do esporte, eu tô na neuro, mas acho que como Edu, isso acho que, assim, eu falo com orgulho, já recebi muitas pessoas que me falaram que, você é meio boba, mas, assim, eu tenho o tempo também para responder todo mundo, assim, tem muita gente de muitos lugares, muitas pessoas que eu nem conheço, que me mandam mensagem, né, pedindo ajuda, se eu posso, né, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e eu tenho esse tempo para isso. Às vezes demora um pouquinho, né, não respondo 1 minuto depois, até porque eu não entro com tanta frequência, até pela rotina do trabalho, né, mas pode me procurar no Instagram, que, né, que eu vou atender também. E você, João? É isso, quem quiser me encontrar, @investidordoutor, no Instagram também, que acho que é o meio mais fácil, né, que as pessoas têm para encontrar a gente. Trabalho com conteúdo um pouquinho diferente da fisioterapia em si, né, tentando trazer um pouquinho mais de organização, de gestão financeira para profissionais da saúde, que é tão importante quanto para a nossa vida, né, não só os conhecimentos técnicos e profissionais, mas também de gestão da nossa grana, de como ter um planejamento futuro para ter momentos dignos lá na nossa aposentadoria, quando a gente descansar e ter um bom planejamento. Então é isso.
Du, assim, eu não tenho palavras para te agradecer. Assim, foi um momento aqui de papo sensacional, super inspirador. Vários momentos ali a gente arrepiou, encheu o olho de lágrima aqui, cara, as coisas que você falou. Então, assim, tenho certeza que todos os ouvintes e quem está vendo a gente pelo YouTube aqui também, eu tenho certeza que teve essa mesma sensação. Então, não tínhamos forma melhor de começar esse nosso projeto, né, meu e da SIC. A gente está, sei lá, cara, quase 6 meses, um ano aí talvez, planejando como fazer, assim, desde, assim, aquelas questões pontuais, né, pô, decidir um nome, como que a gente vai fazer, quem que a gente vai chamar, como que a gente vai estruturar, e, cara, assim, não tinha forma melhor da gente começar do que essa forma que a gente começou. Então, assim, ó, de coração, muito obrigado por estar com a gente nesse primeiro episódio. Cara, quem agradece sou eu. João, prazer conhecer, não conhecia, agora com certeza vou lá no Instagram lá conhecer você melhor lá, conhecer essa sua área que você que você divulga, cara, eu sofri muito para correr atrás, eu tive que correr, então é uma área importantíssima da fisioterapia e muitas vezes a gente aprende errando, então eu falo assim que a gente acaba se lascando na física. Então foi um grande prazer estar aqui. Sibeli, minha grande amiga, Salvador aí, parceira de conselho, tudo. E desejo aqui para vocês um sucesso. O canal tá. Pô, para mim foi gostoso estar aqui, cara. Foi gostoso contar um pouco, estar falando. E quero me colocar à disposição aí no que o Fisioverso precisar. Obrigada, viu, Edu? E, assim, de novo, reforço o que eu falei lá no começo. Foi, acho que a melhor escolha, né, João? A gente estava ali, como é que vamos fazer, como é que não vai? Acho que com certeza foi a melhor escolha. E principalmente porque, assim, eu já te conhecia, né? E né, falei para o João, assim, acho que um dos maiores propósitos aqui do Fisioverso é realmente a gente inspirar as pessoas que estão nos ouvindo, né? E acho que como característica principal, né, João, não é inspirar, a gente não está falando só de estudantes, a gente está falando de profissionais também. E a gente sabe que os caminhos nem sempre são os mais fáceis, a gente nem sempre toma as decisões certas, e momentos bons e ruins, eles acontecem para todos nós, né? Eu acho que quando a gente tem oportunidade de ouvir, né, experiências de outras pessoas, e não só, né, falando aqui, a gente, né, falou de muita coisa boa, mas a gente tem certeza que nem teve, né, não tiveram só momentos bons, né, foram muitas noites de sono perdido, muitas horas de trabalho, né, muitos momentos, você mesmo falou, né, tem hora que, meu Deus, será que estou indo para o caminho certo ou não estou? São muitos momentos de decisão que a gente tem que tomar, mas as coisas acontecem, né? Quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um apoio, né? Porque a gente não consegue nada sozinho também. As coisas, elas, né? A gente aprende errando menos, talvez, né? Porque a gente sempre vai errar e tem que aprender com esses erros, mas às vezes a gente pode errar um pouquinho menos, né? Aprendendo já ali com o caminho dos outros, e eu tenho certeza que essa nossa conversa, que foi tão prazerosa para você quanto para nós, com certeza, ela vai ajudar e vai mostrar alguns bons caminhos desse multiverso que é a fisioterapia, né? Eu não me canso de dizer que lá atrás, né, acho que eu me formei aqui, não vou contar a idade nem o ano, porque senão vou ficar me sentindo uma velhinha, mas eu me formei antes de vocês dois, né? E quando eu entrei na faculdade, ainda nos anos 90, eu lembro que meu pai falou, né? Ele foi a pessoa que realmente me incentivou e fez eu tomar a decisão para fazer fisioterapia, e lá atrás ele falava, filha, faça, porque é a profissão do futuro. A gente, às vezes, né, faz ainda muita piada com isso, mas eu acho que ela já é a profissão do presente, com certeza, né? A gente olhar lá para trás e ver o que era a fisioterapia, o que ela se tornou hoje, e ainda tantos caminhos que a fisioterapia pode trazer para todos nós, independente da área, a gente tem muitas opções, né? Eu acho que diferente de algumas outras opções que a gente fica um pouco restrito, né, nos caminhos a trilhar, né? Algumas a gente acaba podendo ser só professor, ou
né, só trabalhar com isso ou só com aquilo. A fisioterapia, ela é um leque de oportunidades, né, e a gente tem muitas boas experiências para trazer aqui para vocês. Então, muitíssimo obrigado pela audiência e vamos para o nosso fechamento? Vamos. Só deixa eu dar um último recadinho. Pessoal, inscrevam-se aqui no nosso canal, assim vocês vão reforçar, né, esse nosso propósito. Divulguem para os colegas. É um projeto que ainda é muito pequeno, ele está começando agora, mas a gente tem certeza que ele vai dar muito certo com a ajuda de todos vocês. Então, sigam a nossa página lá no Instagram também, @fisio.verso, e se inscrevam aqui no canal do YouTube. Agora sim, a gente podemos fazer a nossa despedida. Um abraço a todos, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu.